Acolhendo o convite que me foi feito pelo Projeto Cigano para gravar um ciclo de 4 palestras, como contrapartida à premiação que o Projeto Cigano obteve no Rio Grande do Norte, através da Lei Aldir Blanc, eu procurei conversar com os administradores do Projeto Cigano para me inteirar do que realmente o conteúdo dessa proposta, o conteúdo desse convite que me foi feito. Mas eu já quero de cara deixar claro para vocês uma coisa que eu detesto muito, sempre detestei muito ter que me apresentar. Isso foi em todas as minhas palestras, cursos, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Porque, geralmente, a sociedade ela gosta de me apresentar como o doutor Zarco Fernandes. E eu digo sempre que o maior título que eu tenho não são os cursos superiores. O meu grande curso é aquele que eu não exponho, o meu grande título é aquele que eu não exponho nas paredes, porque ele corre aqui, nessas veias. É o meu sangue cigano, por ser filho, neto, bisneto, tetraneto de ciganos e ciganos do Grupo Calou. Não vou entrar em detalhes ainda, que teremos tempo durante esses ciclos de palestra, de falar de grupos ciganos, de nomes que são dados de ciganos no Brasil, de ciganos no mundo, essa coisa toda. Então, paralelamente a esse convite que recebi, e como são todos os outros e sempre foram dessa maneira, também sou colocado como, no Brasil, sendo o maior ciganólogo vivo. Isso eu hoje posso até aceitar, em face do acervo que disponho e toda a minha vida que foi dedicada a estudo dos grupos ciganos, suas origens, suas culturas, suas tradições. Mas hoje eu até aceito esse título, porque, na minha opinião, o maior ciganólogo do Brasil, um querido amigo, um grande colaborador, um grande parceiro, hoje é falecido. E aqui rendo minha honra, minhas honras, minhas homenagens ao antropólogo professor Franz Monet. Por outro lado, não tão conhecido como Franz Monet, mas por ser um autodidata e ter escrito várias obras, porque não é escrever apenas sobre ciganos, isso é coisas que nós vamos elaborar nesse ciclo de palestras, é ter escrito bem, ser fidedigno às poucas ou muitas informações que se tem. Então, essa segunda pessoa, ao qual eu também rendo minhas homenagens e a minha gratidão, é o professor Dr. Assed Paiva. No decorrer desse ciclo de palestra, é provável que seja necessário citar algumas obras de Franz Monet e algumas obras do professor Assed Paiva. Então, justificado estando, porque eu vou apresentar esse ciclo de palestras, na conversa com os administradores teve uma coisa que eu achei muito interessante, que eu gostei muito. Razão que me motivou a aceitar esse convite. O nome Projeto Cigano. E eu, e vocês, muito provavelmente, hão de perguntar, projeto? O que é projeto? O que é que a gente entende por projeto? Uma coisa que está sendo elaborada, confeccionada, pincelada, né? Vamos fazer um projeto de uma ponte, vamos fazer um projeto de uma igreja,
Vamos fazer um projeto de um curso? Sim, mas chega um momento em que o projeto está pronto. E eu perguntei aos administradores, mas e quando esse projeto estiver pronto, vai mudar o nome? Adorei a resposta, porque essa resposta junta-se ao que nós chamamos em propaganda e marketing de slogan. O Projeto Cigano traz o slogan, Projeto Cigano, do sagrado ao profano. E isso, outra vez, me atiçou a curiosidade. Ué, mas não seria o contrário? Do profano ao sagrado? Aí eu fui entender, e acho que vocês irão compreender, porque será sempre projeto. Porque a história cigana, ela nunca foi escrita. A história cigana, a cada dia, a partir das últimas 2 décadas, é que ela começa a ser construída. Eu não posso dizer que reconstruída. Reconstruída se desde o início esses hoje interessados nas questões ciganas, e isso é no mundo inteiro, já tivesse registrado a história, de fato, do sagrado, do profano ao sagrado. Profano por quê? Profano por várias razões que nos estigmatizaram. Ladrões, sujos, trapaceiros. E nisso vocês têm aí os dicionários que só a partir dessas 2 últimas décadas começam a mudar os seus adjetivos em relação ao povo cigano. Então, de fato, foi construída, vamos colocar aqui uma aspas, uma história que deveria ser sagrada e continuar sagrada. Porque assim era o nosso povo, dentro da nossa sacralidade. Quando eu falo sacralidade, não estou aqui fazendo uma alusão única, direcionada a questões esotéricas, espirituais ou religiosas. Mas os estigmas, as perseguições, não é? Principalmente a partir da datação de 980, quando temos o primeiro registro efetivo de que o registrador, naquele seu texto, se referia a ciganos, ele já mostra ali o profano do povo cigano. Quer dizer, já começa ali a nos colocar como ladrões, como sujos, como bandoleiros. E isso foi no mundo inteiro e isso continua em pleno século XX. E isso foi mais ainda endossado por Gelman, o historiador Gelman, e no decorrer dessas 4 palestras é necessário que seja citado para compreendermos uma série de coisas. Então, o que faz o projeto cigano, em sua essência? Por que esse slogan? Projeto cigano. Do sagrado ao profano. Porque, na verdade, a história de um povo, a história de uma raça, com valores inestimáveis para qualquer sociedade, até hoje, e aqui não falo como cigano Calon, falo como ciganólogo, pesquisador de mais de 7.000 obras sobre ciganos do mundo inteiro. Grupos, subgrupos, subgrupos e subgrupos. Ela foi sendo lenta e gradativamente profanada. Nós observamos, e por que esse tema hoje? Não é? Por que o projeto cigano hoje? Ora,
só nas últimas 2 décadas, para que todos vocês tenham noção, começou-se a pensar de forma, às vezes por alguns isolados, como o professor Assed Paiva, outra vez de forma universitária, como Franz Monet, em ciganologia. Ciganologia, o estudo dos ciganos. Coincidentemente, podemos dizer, embora isso date de antes, mas eram situações muito isoladas, só nesses últimos 20 anos os ciganos começaram a se organizar como sociedade civil. A questão das ONGs, dos institutos ciganos, no mundo inteiro, para que houvesse mais visibilidade e para que, a partir de uma identidade de pessoa jurídica, começassem a ter voz para que pudessem ter vez. Interessante é que todas as pesquisas, todos os estudos mostram que exatamente nessas 2 décadas, nessas 2 últimas décadas, no mundo inteiro, as questões ciganas superaram 2 temas também pesquisados por boa parte do mundo, que era a temática dos negros, particularmente nas questões da escravidão, né? E dos índios. Então, hoje, talvez seja a primeira boa informação que estou dando para vocês, e vocês, muito de vocês que nos estão vendo, terão já como uma fonte de informação para suas pesquisas futuras. Hoje, a questão cigana é a mais estudada, a mais pesquisada no mundo inteiro. E atualizando algumas informações, colocando um pouquinho aqui, já que está inserido no contexto, estamos aí há quase 15 anos, desde a primeira Conferência Nacional para a Igualdade Racial, que foi em Brasília, e eu participei como delegado municipal, estadual e depois federal. Nós estamos pleiteando com as faculdades e as universidades uma cadeira para o estudo de ciganologia. Já conseguimos em 2 faculdades do Brasil, não é? Mas o nosso interesse é que quanto mais faculdades e quanto mais universidades aderirem a essa ideia, melhor. Melhor para o universitário que precisa fazer suas monografias, suas teses, enfim, suas pós-graduações e assim por diante. Então, veja bem, interessante também, eu gostei muito, e existem coisas que me agradam muito, muito mais às vezes, do que receber um prolabore pelas minhas palestras, que é a ideia de quem está fazendo essas coisas. Então, como eu já disse, gostei da ideia, projeto cigano. Quando eu entendi por que projeto. Então, entendam que, em cima do que eu disse, ratificando, será um projeto. E esse projeto levará provavelmente mais de 1000 anos para que essa história história com H, volte a ser sagrada, deixando de ser profana. Diz também, né, e também fiquei muito convencido quando me lembrei de um grande músico brasileiro, grande compositor, grande cantor, não é muito popular, mas para quem gosta de uma boa música, de coisas bem construídas, há de reconhecer Altair Veloso
como uma das grandes estrelas da nossa música popular brasileira. Altair Veloso tem várias músicas gravadas homenageando os ciganos. Ele diz, não sou cigano, acho que não sou, mas eu tenho uma grande paixão por esse povo, pela história desse povo. Ele é negro, e ele diz, eu me compadeço muito mais do que sofreu os ciganos, do que sofreram os meus antecessores, os meus pais, meus avós, etc. E não diz isso negando a negritude dele, que é uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito sincera. Como outros grandes, inclusive o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ao receber o Prêmio Nobel, foi perguntado a ele, foi prisioneiro do campo de Auschwitz, junto com os ciganos, a quem ele dedicava aquele prêmio. Não é? E ele responde que dedica aos ciganos, pela coragem, pela perseverança, por tudo que ele viu sofrer preso com os ciganos em Auschwitz. Depois, no decorrer das palestras, cito o nome dele, citando também outros fatos interessantes que contribuíram muito para a história dos ciganos na Europa e na América, particularmente. Então, vejam bem, Projeto Cigano, repetindo, do sagrado ao profano. Do sagrado ao profano. Foi informado pelos administradores que o Projeto Cigano tem 9 meses, não tem um ano ainda. Se pensarmos também dessa forma diminuta, sem dúvida seria um projetinho ainda. Não é? Mas é impressionante o que apresentou o Projeto Cigano no final do ano das suas realizações. Então eu creio que o público, ao tomar conhecimento disso tudo, principalmente no Brasil, onde ainda se sabe muito pouco sobre cigano, onde ainda se produz muito pouca coisa sobre cigano, onde não há bibliografias suficientes para abastecer de informações um pesquisador, um jornalista, um estudante, eu tenho a impressão que os gestores aqui no Rio Grande do Norte, onde eu estou, viram pela primeira vez os ciganos ganhando uma premiação como essa. E vendo o que esse projeto cigano havia realizado em 9 meses. Me parece que quando foi feita essa postagem, o projeto cigano tinha apenas 9 meses. E eu quero dizer, exatamente voltando aqui ao Projeto Cigano, ao Altair Veloso. Quando me foi explicado por que Projeto Cigano, por que do sagrado ao profano, já expliquei para vocês, lembrei-me de uma música maravilhosa de Altair Veloso, onde, num determinado trecho, numa determinada estrofe, ele diz o seguinte, aspas, e quando o que em mim é sagrado se torna profano, é aí que a vida me quer mais cigano. Olhe que inspiração teve a Cris Ruas, criadora do Projeto Cigano, não é? Em escolher, naquele dia, esse evento parece que tem um ano, mas só 3 meses depois é que ela pôs o Projeto Cigano para funcionar. Olha que sacada extraordinária. Projeto Cigano. Do sagrado ao profano. Creio, não estou pensando aqui pela cabeça dela, que seria humanamente impossível, que deu aquele, como é que chama aquilo? Insight, né? Aquela centelha de luz em que ela vislumbrou a profanação ao seu povo, ao meu povo, ao povo cigano.
Daí a necessidade de inverter a ordem dos fatores e, dessa vez, desafiando a lei da matemática, inverter os fatores, mas alterando o produto, alterando de profano para o seu retorno sagrado. Então, Altair Veloso foi muito feliz ao dizer: e quando o que em mim é sagrado se torna profano. E aí é que a vida me quer mais cigano. Então, a exemplo do povo cigano, do que nós trazemos há 7.000 anos, é na adversidade que nós batemos o pé, que nós nos impomos como pessoas. Apanhamos, fomos presos, estivemos em Auschwitz. Ninguém na face da terra passou por mais provações do que o povo cigano. Não digo, repito, por ser cigano, estou falando como ciganólogo, um profundo pesquisador de todos os grupos ciganos do mundo, e se mantém em pé. Daí, Angus Fraser ter dito: o que mais me admira nesse povo cigano é a sua persistência, a sua capacidade de sobrevivência, a qual eu, ou seja, ele, só comparo aos tubarões e às baratas. Então, o povo cigano é esse povo que teve em toda a sua diáspora, e essa diáspora não terminou. O Holocausto dos ciganos ainda não terminou. Nós vimos isso muito vivamente em 2020, por ocasião da pandemia. Mais uma vez, esse povo no mundo inteiro sendo acusado, a exemplo do século VI e VII, de propagadores do mal, propagadores do vírus, propagadores da pandemia. Então, sempre que eu digo esse holocausto não terminou, esse holocausto não terminou, mas é um povo que nós podemos dizer com absoluta certeza, teve ao longo de 7.000 anos suas cabeças quebradas, mas nunca curvadas. Um exemplo é esse projeto cigano, que em 9 meses consegue fazer um resgate de dívidas históricas de governos, por exemplo, municipais, estaduais, federais, na questão do direito, na questão da assistência social, na questão da cidadania, na questão da religiosidade. Esse projeto cigano fez isso em 9 meses e continuará projeto. E Deus queira que continue projeto. Porque enquanto somos humildes e entendemos que ainda somos um projeto nesse imenso universo, isso nos possibilita a evolução, crescer. Então, meus queridos amigos, vamos fazer um ciclo de 4 palestras, entre 30 e 40 minutos. Deixo aqui uma sugestão, que à medida que vocês assistirem, aonde provavelmente vai ser no Yahoo, essas postagens, sugiram, façam as suas sugestões em relação a temas. Nós temos 7.000 anos de história e pouco se sabe sobre ciganos. A gente vê erros e erros e erros sendo repetidos. Não é? Origem, língua, religião. Então, existem muitas e muitas coisas para nós tratarmos, e reconheço desde já, em tão pouco tempo. Nós vamos ter, na verdade, em torno de 160 minutos de vídeo para falar sobre temas ciganos. Então, sugiram, à medida que essas sugestões forem postadas, vamos fazendo aqui uma estatística. E aqueles aos quais não pudermos, e aqui estou falando como fazendo parte, como convidado do Projeto Cigano para essas palestras,
eu vou postar para vocês o meu site, onde muito mais informações estará lá à disposição de todos vocês. Então, agradeço a todos vocês por estarem me ouvindo, agradeço ao Projeto Cigano por ter me dado essa oportunidade, não é? Aliás, não é me dar essa oportunidade de participar desse ciclo de palestras, porque isso é uma constante, graças a Deus, em minha vida. Mas ter me dado essa oportunidade de conhecer e refletir sobre essa importância que aparentemente tinha passado até um tanto quanto desapercebida. Projeto. Em primeiro lugar, repito. Segundo, cigano. Do sagrado, do profano ao sagrado. Até eu me atrapalho, mais do que natural. Eu estou dizendo uma coisa que seria contra a minha tradição, não é? Minha tradição sempre foi sagrada, foi tornada profana muito tempo depois. Então, a gente fazer essa inversão de valores, a gente alterar essa ordem dos fatores e alterando o produto, isso encaixa. Repetindo aqui, a oportunidade, como o cigano teve, diante dessa diversidade, criar esse projeto. E fecho aqui repetindo, porque tudo se insere nesse contexto, Altair Veloso. E quando o que em mim é sagrado se torna profano, aí é que a vida me quer mais cigano. Um abraço, obrigado, até a próxima.